Sem mais delongas, vou chamar aqui o pastor Luciano. A paz do Senhor, homem de Deus. Paz do Senhor, meu pastor, como é que está o senhor? Tudo tranquilo? Que Deus abençoe Graças a Deus. grandemente. Oh, Satisfação. glória a Jesus. Glória a Jesus Cristo. Graças a Deus, está tudo bem da minha parte. Queria saber aí a família, o pastor, está tudo bem mesmo? O Eterno está protegendo, embora que tudo que aconteceu, que continua a acontecer na região, não tem como dizer que não estão a sofrer de algum modo psicologicamente, mas a saúde, a família está bem? Sim, meu pastor, sim. Na verdade, são 50 dias, né, do acontecido. Meu Deus. E dia 4 agora do próximo mês, completa 60 dias, né, dos alagamentos aqui que atingiram todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas o foco midiático principal, devido às proporções, foi mais abordado a cidade de Canoas, mais precisamente o bairro Matias Velho, que é justamente aonde nós presidimos um trabalho, aonde ficava a nossa sede e aonde eu moro, e aonde eu ainda resido. E passamos por momentos terríveis, momentos, até posso dizer, cinematográficos, ainda estamos passando, porque na verdade a gente está sempre à iminência, a qualquer chuva, nós estamos à iminência de que se alague tudo de novo. Então, se criou um pânico, digamos assim, generalizado nas pessoas, que as pessoas, muitas abandonaram aqui as suas casas e alguns estão voltando. E esses que estão voltando, às vezes, quando chove e chove um pouco mais, o pessoal já fica em pânico e já sai das casas. Então, na Oh, verdade, o que nós Jesus. vivemos aqui é algo que é inimaginável, pastor. Eu nunca pensei que eu fosse ver com os meus olhos o que eu vi aqui na Matias Velho, aqui em Canoas. Meu Deus do céu. Homem de Deus, eu sei que nós que estamos distantes, mostramos vários vídeos, sofremos junto convosco, mas ninguém mais, ninguém menos consegue nos passar, embora com toda a dor, o que aconteceu na região. Mas antes de tudo, eu sei que os irmãos aqui têm uma certa curiosidade, queriam saber um pouquinho, em poucas palavras, afinal, quem é o pastor Luciano Martins? Meu pastor, eu sirvo a Jesus Cristo há 20 anos, sou pastor presidente da Assembleia de Deus Catedral do Avamento, servi a Deus 19 anos na Assembleia de Deus da Missão, que é a primeira Assembleia de Deus do Brasil, né, que foi fundada pelo missionário Daniel Belli Gunnar Wingre, inclusive essa semana fez 113 anos, e estava servindo a Deus na Grande Curitiba, que é no estado do Paraná, até maio de 2022, quando nós recebemos um chamado de Deus, que foi confirmado por diversas profecias de profetas do mundo inteiro, para nós retornarmos ao estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista que eu sou gaúcho. E esse nosso retorno envolvia a abertura de um trabalho que Deus já tinha nos falado, já tinha comunicado comigo, já tinha comunicado a minha esposa, que nós começaríamos o trabalho aqui do zero. Começamos esse trabalho, então, primeiro vendi minha casa lá no Paraná, né, na Grande Curitiba, e com os recursos da minha residência nós abrimos a igreja aqui. Então, hoje nosso trabalho é um trabalho autônomo, porém filiado na Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Filiação essa que eu fiz para ter uma cobertura espiritual, porque hoje em dia existem muitos ministérios que são abertos e são fundados, mas os pastores, eles eles não são submissos a ninguém. E eu decidi, por decisão própria minha mesmo, essa é a nossa sede, antes da destruição, né, da devastação. Era um templo superlotado, nós recebíamos aí as quintas-feiras, que era o culto de milagres, em torno de 250 pessoas, 300 pessoas, e aí nós nos filiamos na Convenção Geral pelo Estado do Espírito Santo, tendo em vista que eu já fui pastor lá naquele estado também, e tinha uma afinidade, né, com o pastor presidente da convenção lá do Estado do Espírito Santo. Então hoje, embora eu seja presidente do trabalho aqui, eu tenho uma liderança, eu tenho digamos assim, um presidente sobre mim, o senhor entende? E a fim, assim, de estar debaixo de uma cobertura espiritual. Jesus Cristo. Isso aí, não existe mais nada, né? Essa imagem que os irmãos estão vendo aí, isso aí foi tudo destruído pelas águas, né? O pastor logo mais vai mostrar aí. Eu vou mostrar aqui os vídeos, como está agora. Irmão, olham bem essas imagens. Que lindo de ver, meus amados. Que lindo de ver. E você vai ver o que restou. É minha esposa de rosa aí. Como se chama sua esposa, pastor? Missionária Júlia Martins. A minha esposa, ela foi a única mulher do Rio Grande do Sul que pregou nos Gideões Missionários, lá em Camboriú. Glória a Jesus Cristo. Há um percurso.
Sim. Deus tem preparado esse percurso. E da mesma forma que Davi tinha um percurso, né? Por isso que ele disse para Golias, ele contou a sua história. Olha, eu estava sozinho, o urso veio, tentou pegar a ovelha e eu lutei com ele com as minhas mãos apenas. E eu consegui tirar a ovelha. E não é você hoje vai ofender o povo de Deus, porque eles tinham uma história. Deus nos prepara devagar com uma história para um dia poder fazer o que Ele quer. Pastor, embora tudo isso, antes de eu começar a colocar os vídeos, eu tenho certeza que Eterno não abandonou o servo de Deus e o povo de Deus que estão na região. Ele nunca perde o controle do jeito nenhum. Eu fico feliz que a sua fé está intacta, embora tudo que aconteceu. Quero falar aqui para os irmãos, antes de eu colocar os vídeos do que restou da igreja, que os irmãos acabaram de ver, eu vou colocar algo que o pastor viu antes. Vou fazer questão dos irmãos verem a data da postagem do vídeo, porque existem pessoas que fazem assim, como sempre falo, chuva está quase a cair, está escuro no céu, vai dizer, Deus está me mostrando, vai cair chuva hoje, vai cair chuva. Sabe, esse é um exemplo que estou dando. Tipo, Deus está a mostrar, por exemplo, eu sei que meu amigo fulano conseguiu visto, vai viajar nos Estados Unidos, já tem visto. Alguém me falou. Aí eu fico assim, Deus me mostrou, você vai nos Estados Unidos, a sua vida vai mudar. Não, aqui você vê realmente, não havia nenhum plano, ninguém pensava, ninguém imaginava que poderia acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E olha o que Deus chegou a falar do seu servo, que ele pudesse alertar ao povo de Deus. Tremendo. Vai se preparando para chorar. Vai se preparando. Você que tem a sensibilidade espiritual, você vai chorar igual eu chorei assistindo esse vídeo. Ok, vamos lá. Vai se preparando. Vamos lá. Será que dá para ver aqui a data? Primeiro me responde aí. Quem está a ouvir muito bem, acha que o som está top, coloca número 1, como sempre a gente faz. Se o som não está bem, coloca número 2. Está nos ouvindo muito bem? Se o som está top, coloca número 1. Antes de eu colocar esse vídeo. Se o som não está, não estou vendo aqui as vossas mensagens no chat. Parou? O que aconteceu? Pelo nome de Jesus Cristo. Ah, agora estou vendo. Número 1, olha aí. Aiton escreveu número 2. O som não está bom? Ah, não. A maioria escreveu número 1. A maioria, 99,9. Isso significa o som está ótimo. Que Eterno abençoe. Sônia, Eterno abençoe. Eliseu, que Eterno abençoe. Gabriela, que Eterno abençoe. Mário, todos os outros irmãos. Então, olha aí. O Vitor está lá. Um membro do canal. Um dos mais antigos aqui no canal. Deus abençoe, bom Vitor. Muito obrigado. Bom, preste atenção. Sempre vos preguei sobre a sensibilidade espiritual. Você vai ver o que a sensibilidade espiritual faz na vida do ser humano. Olha como Deus nos fala até inconsciente. Eu preguei sobre os sonhos. Eu disse, Deus fala conosco quando nós estamos inconscientes. E olha o que Deus fez. A data primeiro. Aqui dá para ver. 11 meses atrás. Pastor, é isso, né? Isso mesmo. 11 meses atrás que esse vídeo foi lançado no canal do pastor Luciano Martins. Agora vamos ver o que é que Deus falou para o pastor. Se eu não gravo agora, eu não gravo depois, devido à correria e os compromissos. Então, o sonho ele foi impactante, ele foi muito forte. Eu sonhei que eu andava pela cidade de Canoas, sabe? E andava em alguns lugares, como aqui a Matias Velho, onde eu vou entrar agora, e também o bairro Harmonia, a conhecida Praia do Paquetá, e o Guajuviras, o bairro Rio Branco. Eu sonhei que eu andava por esses lugares e eu via multidões e multidões de pessoas mortas, mas nas ruas, sabe? E a situação assim era tão drástica, sabe? Que os corpos estavam atirados pelas ruas, das pessoas já em estado de putrefação, e eu tinha que passar por cima, sabe, daquelas pessoas mortas e desviando assim, procurando não pisar, mas o cheiro de podridão era tão grande que até agora eu sinto, sabe, eu nunca já vi pessoas mortas, sabe, mas eu nunca assim vi um corpo de uma pessoa, de um ser humano morto
pego. Irmãos, será que vocês estão ouvindo? Deus está a dar até os detalhes. Hoje, o que nos falaram? Tem falado lá. Eles têm falado, o cheiro é demais. O cheiro é demais. Vários corpos a mídia não mostra. Inclusive, o governo federal vai investigar quem está a falar diferente do que a mídia tradicional mostra. Temos que aceitar ser mortos, ou parece 200, o que eles mostram. Tá? Mas só estão na região sempre cheiro demais. Corpos, um monte de realidade. E 11 meses atrás, Deus está a dar detalhes como isso vai acontecer. Olha como é que é tremendo esse Deus que nós servimos. Olha, está a dar detalhes. Não tem como você hoje dizer, não, foi uma coincidência. Mas Deus está a dar detalhes para você ver que foi Ele que falou. Tá? Mas eu senti no sonho o cheiro, o fedor. Cheirava pior do que um animal morto, podre. E era um cheiro, assim, sabe, agridoce, fétido, que até agora está entranhado no meu nariz. E eu passava, sabe? E os locais aqui, agora como eu tô vendo aqui a Matias, tudo, é tudo estruturado, né, Cardoso? Hoje em dia tá bonitinha a cidade, sabe? Eu conheço aqui desde 96. E inclusive o bairro Matias aqui era um bairro bem simples. Tá bonito a Matias, sabe? O Guarujá está bem estruturado. Mudou muita coisa, né? Dessa época pra cá. 30 anos pra cá. E... Só que era tudo destroçado, sabe? A aparência real no mundo espiritual não era esses prédios bonitos aqui que eu tô vendo. Mas era tudo depredado, era cores assim desbotadas. E muita morte. Muita morte, muita gente morta, assim, sabe, pelas ruas, aqueles corpos. E me chamou a atenção que eu tô andando desesperado no meio daquela multidão de pessoas mortas, mas eu sabia que a minha missão, ao peregrinar no meio daquela multidão de pessoas mortas, não era que essas pessoas permanecessem mortas, mas que a minha missão era que essas pessoas vivessem novamente, ou tornassem a viver, aonde se liga a profecia do profeta Ezequiel. E eu pensei comigo no sonho agora, como é que eu vou conseguir fazer com que essas pessoas vivam, estando elas já nesse estado de putrefação avançado. E então, eu estou andando, né, nesse momento exato, onde eu passei por todos esses bairros aqui de Canoas e vi essa situação calamitosa. Eu estou passando pelas proximidades da praia do Paquetá, que é um rio que tem aqui em Canoas, aqui, sabe? Não é praia, é um rio, eles chamam de praia. Local, por sinal, que tem muita feitiçaria e muita, sabe? Muita carência, assim, nessa parte espiritual. E a margem lá da praia do Paquetá era lotada de corpos mortos. Era só gente morta. E para resumir para vocês, eu fiquei perplexo com o sentimento de responsabilidade em ressuscitar aquelas vidas, mas também com um sentimento de impotência diante da minha falibilidade humana, o que um ser humano pode fazer por uma cidade. Que eu, Luciano, a Júlia, né, que nós podemos, o que a nossa igreja, que é um trabalho pequeno, pode fazer. Então eu fiquei, sabe, opa, tem muita cor aqui, muito brilho. Eu fiquei pensando assim, sabe, divagando na minha mente por um lapso de tempo. E de repente eu encontrei, também no meio daqueles corpos, um casal de idosos, sabe? Eles eram loiros e já aparentavam ter idade. E aí eles faziam sinal para mim, sabe? Que era para mim ir até onde eles estavam, no meio daquele monte de corpos, assim, eles em pé, aparentemente cumprindo a mesma missão que eu estava cumprindo, que era de tentar ressuscitar aqueles corpos. E eles falaram para mim assim:
o segredo para ressuscitar esses mortos está em não abandonar os caminhos antigos. Irmãos, quem se lembra o que um padre católico falou? Que eu gravei um vídeo aqui. Ele também é do Rio Grande do Sul. Ele disse sobre os caminhos. Ele disse sobre o povo do Rio Grande do Sul. E ele foi processado. Ele disse que o povo abandonou Deus. E Deus mostrou para o pastor Luciano que a vontade de Deus é ressuscitar aquelas pessoas que morreram. Significa a vontade de Deus é recomeçar uma história naquela região, mas de uma outra forma. Olha como uma profecia e outra. Você vai dizer, ele é padre. Deus usa aquele que quer na hora que ele quer. Graças a Deus eu fui sábio. Quando eu fiz a live aqui do padre, o Espírito Santo me disse, não critique esse padre. Havia pessoas comentando, você é pastor, ele é padre, os padres são idólatras, etc, etc. Eu disse, não estou a falar da doutrina dele, mas eu estou a falar da profecia que esse padre está dando aqui. Olha como duas coisas se encontraram. Deus pode falar aqui, vai falar lá. E se você juntar, vai ver duas coisas iguais. O padre se levantou com toda a ousadia. Falar que o seu estado é o estado mais sujo espiritualmente. Embora que tenha cristãos também. Mas é o estado que não quer Deus, que quer macumba, que quer magia negra. Que quer... Ele falou tanta coisa no meio do culto. E ele nasceu lá. Você não ama Rio Grande do Sul mais do que aquele padre. Porque ele é de lá. Ele ainda disse que a mãe dele é de lá. A casa da mãe dele encheu. Como que ele vai amaldiçoar onde ele nasceu, onde ele cresceu? Ele falava com toda a dor. Mostra que ele tem amor pela região. Mas ele tem que falar para que o povo entenda. Aliás, talvez não. Talvez não. Não era ele. Foi Deus tocando o padre. Permitindo que o padre falasse alguma coisa. Porque eles eram idosos. Mas em detrimento ao que alguém possa pensar de caminhos antigos com coisas ligadas a uso e costume e tal. Né? Pastor, antes de eu mostrar os vídeos da realidade da região, como está a igreja agora, e outros vídeos no momento que estava acontecendo a situação, inclusive a sua esposa trabalhando, eu tenho vídeos aqui, eu queria que o pastor resumisse para nós a parte que falta. O que é que Deus quer para aquela região? O som, deixa eu abrir aqui, espera. O som, espera. Aí, já voltou? Voltou agora. Voltou. Pastor, olha só. O que eu entendo aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul, de fato, tem o menor percentual de evangélicos do Brasil. Porque aqui, o Rio Grande do Sul, ele é um estado formado basicamente por europeus. Então, os europeus, eles são italianos e poloneses, são muito católicos, né? E o senhor até, inclusive, falou sobre a questão do padre, mas enfim, vamos falar. Os alemães que vieram, eles são muito luteranos, e o evangelho luterano, ele é igual à igreja católica, só sem imagens. Certo. Então não acredita em milagre, não acredita em batismo no Espírito Santo, não acredita em expulsar demônio, nada dessas coisas. Né? É só ir pregando. Oi? É só pregando, eles não acreditam na manifestação do Espírito Santo, bem dizendo. Não, nada disso aí, bem pelo contrário. Até as igrejas luteranas aqui no Rio Grande do Sul, não estou falando mal, assim, estou explicando teologicamente falando, sabe? Isso é uma realidade. É uma realidade. Eu pastoreei em cidade de alemães aqui, e os luteranos, eles, como é que eu vou lhe explicar assim? Eles têm a igreja, o salão de festas, que é tipo o salão paroquial da igreja católica, e o cemitério. E aí é tipo assim, onde tiver a igreja luterana tem o salão de festa e o cemitério. E no salão de festa vai bandas seculares, assim, de banda de bailão, banda de música gauchesca e coisa e tal. Eles bebem bastante, dá tiroteio, e aí no domingo eles estão na igreja. Meu Deus, eita. Então, assim, é um evangelho, digamos assim, secularista, né? Secularista. Liberal, né? Secularista e liberal. Exatamente. Então, assim, o que predomina aqui é o catolicismo, o luteranismo e o ateísmo. E isso falando, assim, sem entrar na parte da magia negra, que eu já vou falar já. E o que cresceu nos últimos 30 anos aqui, fortemente, é a quimbanda, o candomblé e a umbanda. É o que mais, na verdade, tem.
inclusive ali na Matias Velho, onde nós estávamos ali, tinha 4 centros espíritas para cada igreja. Hum, hum. Meu Então Deus aqui do isso céu. tinha uma proporção. Então, assim, aqui no Rio Grande do Sul hoje se estima em 3,5% de evangélicos. Hum. Meu E Deus aí do os céu. 97,5% estão divididos nessas classes aí, né? E há um peso espiritual servir Deus numa região como essa. Não é É fácil. difícil. É difícil, por Você isso que a gente vive. sente isso, você sente o peso ao redor. Você É, é, sente isso no culto, você sente no dia a dia, você sente na evangelização, você sente isso, você que é servo de Deus na sua casa. Quer dizer, tem que ter fervor toda hora, embora que tem que ter mesmo não sentir, né? Tem que ter sim, fervor do sim, Espírito Santo, mas numa região como essa é multiplicada. sim. Então, assim, aqui, essa é a situação do Rio Grande do Sul, sabe? Infelizmente, hoje é bem difícil, sabe? Trabalhar aqui, sabe? O estado do Rio Grande do Sul tem se tornado um grande desafio. As igrejas aqui, o que existe muito aqui é migração de crente para igreja, de igreja para igreja. Muita insubmissão, muita rebelião. Aqui a nossa igreja tem 2 anos, vai fazer em junho aqui, já passamos já por uns 3 ou 4 motins, né? Rebelião, grupo de pessoas ali fazer motim e sair de 20, 30 pessoas de uma vez só, sabe? Tudo impulsionado e motivado por 2 ou 3 pessoas, né? Aquele espírito da de Datã, Coreia, Abirão. E tudo coisas assim que estapafúrdias, né? Coisas que é fruto de insubmissão. Então, Hum. assim, aqui é bem difícil mesmo de trabalhar, bem difícil mesmo, sabe? Mas é um desafio que Deus colocou na nossa mão. Não vamos desistir. Estamos crendo que Deus vai nos dar uma sede nova aqui na Matias Velho, Ele né? vai dar. E não podemos parar, né? Paz e graça da parte de Deus. Isso não tenho dúvida. Ele vai dar. Ele é fiel. Não em vão, ele preparou o espírito do servo dele. Embora dor, mas quando as coisas tiverem a acontecer, o servo olha assim: Deus tinha me avisado, então ele não nos abandonou. Embora que Sim, vai ter tantos, por quê? Mas por que tanta gente, pai? Por quê? Por quê? Por quê? Não poderia ter evitado. Mas quando pensa, não, ele não me abandonou. Isso já dá uma certa certeza no ministério. Dá uma certeza. Estou colocando aqui na descrição, tá, irmãos? No primeiro link aqui da descrição, o canal do pastor Luciano. Eu quero que inscreva-se no canal dele. Eu quero que comece a acompanhar a obra que Deus colocou na vida desse homem. Eu quero que você seja apoiador também espiritual. Ora pela igreja, pela missão que Eterno lhe deu. Não é fácil, tá? Não é fácil. Tá, acabei de colocar aqui na descrição. É só você atualizar, tá? Se clicar, vai cair no canal dele e inscreva-se no canal dele. Bom, vamos continuar aqui. Eu gostaria de mostrar, pastor, queria mostrar alguns vídeos que tem a ver com a realidade no momento que aconteceu. Quando sim. começou a primeira chuva, aonde pastor e a sua família estavam? Sendo que pastor e a sua família moram em Matias Velha, chamam o bairro, né? Isso, é Matias Em Velho. Canoas. Em Isso. Canoas. Eu vi um jovem dizendo assim: olha, prefeito fulano, você vai tirar a vida de muita gente. Prefeito fulano, covarde. Eu vi, vocês disseram, quem está do outro lado da ponte que se vira, não tem mais o que fazer. Eu vi, aí muita gente vai perder vidas. Eu vi um jovem falando, botando a sua cara, dizendo, eu juro pelos meus filhos, eu vi. Ele estava bem revoltado. Ele falou o nome desse bairro também. Não sei se pastor viu esse vídeo aí. Estava Eu circulando. não cheguei a ver. Na verdade, o prefeito hoje nem aparece em público, né? Ele está com medo, porque existe sim um crime de prevaricação, não só do governo. O som do pastor, o som parou. Oi, O alguém som me parou. ligando aqui. Agora sim, agora tá bom. O prefeito aqui, ele não aparece no momento, né? Porque um obreiro tá ligando aqui. Deixa eu só mandar mensagem para ele. O prefeito, ele não está aparecendo em público, faz breves aparições na televisão, né, em entrevistas, e, na verdade, houve sim um crime de prevaricação por parte dos governantes, porque essa contenção, digamos assim, do avanço das águas aqui, essa manutenção, ela já era para ter sido feita, né, pastor? As máquinas aqui, as bombas que bombeiam a água da cidade para fora da cidade, elas são da década de 60. Elas estavam numa altura que, se a água elevasse muito, invadia as casas de máquina onde ficavam as bombas e, por subsequência, queimava as bombas. Fato esse que aconteceu.
Jesus. Queimando as bombas, não tem como conter a água. Meu Deus do céu. Né? Então, assim, na verdade, já estava havendo uma pressão já há muitos anos, ou há essa pressão há muitos anos, para ser aumentado o tamanho a elevação do dique, né? Hum. 2 diques, na verdade, que tem na volta da Grande Porto Alegre, e eles não... enfim, os governantes, né, ignoravam, né? Iam pautando outras coisas e o dinheiro, você sabe como é que é na política, né? Eles vão jogando no pão e circo, né? E Oh, aí, Jesus. nas coisas que são básicas e são importantes, eles acabam não investindo. E aqui no Rio Grande do Sul é mais um caso. Na verdade, inclusive, foi mexido aqui no Rio Guaíba, né, que é o rio que faz o entorno de Porto Alegre, e foi, digamos assim, feita uma obra aqui na beira do rio, e essa obra também comprometeu a segurança da cidade de Porto Alegre, tanto que agora, nesse momento, choveu, não muito agora, deve ter uns 4 a 5 dias que está chovendo. Porto Jesus. Alegre está alagado. Oh, meu Deus do céu. Porto Alegre está Hoje, alagado. hoje choveu também hoje? Choveu também hoje. Está chovendo direto, a semana toda, parece que são 10 a 15 dias, vai chover direto. Meu Deus do céu. Algo do outro mundo está acontecendo naquela região. Agora, pastor, onde o pastor estava no momento? Porque eu quero colocar esses vídeos. Sim, sim. Então, assim, Vamos ver a aí, igreja como aí, ficou. Nós acabamos de ver a igreja como estava. Os irmãos viram aqui, eu mostrei, e vão ver como a igreja ficou quando o pastor está aí ver, quando o pastor está a ver as imagens da igreja pela primeira vez. E o que aconteceu? O pastor estava onde? Antes da primeira chuva. Como foi o cenário antes de colocarmos esse vídeo? pastor, olha só, o que acontece? Ó? Havia boatos de que ia ter uma inundação, só que eles asseguravam que a água chegaria no máximo a 4 quilômetros aí da nossa sede, onde está aí no fundo do vídeo, esse prédio grande aí. E então isso nos trouxe uma segurança. Porém, como a gente já sabia que a água estava avançando no final da Matias, a Matias aqui, ele já foi o maior bairro da América Latina, então é uma cidade, né? Eles falam 55 mil habitantes, não tem. A Matias tem 130 mil habitantes. E é o tamanho da cidade. E o que acontece? Então, nós nos detemos na sexta-feira em buscar os irmãos nas zonas de alagamento, digamos assim, mais profundo do bairro, aonde ia alagar, já era sabido que ia alagar. E ficamos envolvidos com isso, trazendo as pessoas para esse prédio aí da sede, né, onde nós acomodamos em torno de 10 famílias. Feito isso, eu me dirigi para minha casa, né, ficou um grupo de irmãos ali hospedado na igreja, e os irmãos notaram, então, que a água estava chegando já aí nas redondezas da igreja, e me ligaram, e eu disse, não, irmãos, então vamos liberar o pessoal. Vamos liberar o pessoal para cada um procurar socorro em outros lugares, porque pelo jeito a água vai chegar na rua da igreja, mas eu imaginava assim, na rua. Na rua. Para você ter uma ideia, isso foi na sexta, meia-noite, a água chegou na calçada da igreja. Sábado de manhã, 7 horas da manhã, a água já estava, aí onde está a igreja, estava em torno de 4 metros, mais ou menos. Meu Deus. Quando nós fomos resgatados no sábado à tarde, estava na minha casa eu, a minha esposa, meus 2 filhos, mais um diácono da igreja, mais um casal de pastores cuja esposa estava grávida. E também a nossa tesoureira veio porque a minha casa ela tem 3 andares, e aí o pessoal veio aqui para casa. E quando nós fomos resgatados, para você ter uma ideia, na frente da minha casa tem um portão de 2,15 metros. Os barcos passaram por cima do portão pela água. Meu Deus! Entrou 9 pessoas para dentro dos barcos e saiu por cima do portão, ou seja, a água na minha rua já tinha mais de 3 metros e pouco. Meu Jesus amado. Para você ter uma ideia, quando nós passávamos pela Matias, pela Rio Grande do Sul, que é essa avenida aí que ficou famosa, onde aparece ali o viaduto, as pessoas chegando, as pessoas sendo resgatadas, ali essa é a rua da nossa igreja, né? Essa é a avenida onde ficava a igreja. Então ali, nós passamos ali de barco, embaixo da gente tinha caminhão, pra você ter uma ideia. Jesus Cristo. Carros embaixo da gente, o barco passava, a gente via pela água barcos embaixo da embarcação, a gente passava por cima dos carros. Cenário de filme. Sim, sim, sim. E pra você ter uma ideia. Ele está sonhando, né? Sim, é verdade, é verdade. Não, e aí eu com as crianças, com os meninos, foi muito terrível, pastor. Foi assim, aterrorizador. Foi assim, uma coisa que nunca se imaginou e nunca se esperou algo dessa proporção. Pra você ter uma ideia ali, esse prédio aí onde está a nossa igreja,
ele inundou totalmente, né? Dentro da igreja, deu 2,5 metros, mais ou menos, só que daí a igreja, ela fica numa parte alta e tem mais a rua. Então, eu vou estimar aí que chegou em 4 metros, 4,5 metros, mais ou menos, aí a avenida aí. Daqui a pouco, vou fazer uma pergunta ligada à quantidade d'água e à estimativa do que pastor viu no seu bairro de pessoas que perderam as suas vidas. Mas eu gostaria, pastor, mostrar esse vídeo com som para que os irmãos possam escutar, porque é bom ver, porque foi gravado no momento, tá? No momento. É diferente. Hoje o pastor está a contar assim, consegue se controlar. Mas não soubemos quando a situação estava a acontecer, quão grave é como a pessoa recebe a situação. Tem alguns vídeos aqui, inclusive tem também o vídeo da esposa do pastor, vou colocar daqui a pouco. Pastor, como chama a sua esposa? Abençoada de Deus. Missionária Júlia. Vamos colocar também o vídeo dela aqui daqui a pouco, mas eu começo neste vídeo. Prestem atenção, irmãos. Estourou os vídeos. Vou estourar também. Essa aí é aquela igreja que nós vimos dentro, pessoas adorando, se ajoelhar, buscar a face de Deus, louvar. Consegue botar ali? Consegue botar ali? Tem cerca? Não. Filmar lá dentro, ó. Abrir aqui. Vai só mais um pouquinho pra frente. E vai pra lá. Ó. Aqui tá assim, aqui dentro. Não temos como fechar nada aqui, infelizmente. Os vidros devem estar no chão ou quebrados. Fazia 11 dias que a nossa cidade foi, assim como tantas outras cidades do estado, foram assoladas por essa tragédia climática que vitimou tantas pessoas e trouxe prejuízo a tantas pessoas. Existem pessoas, sabe, cada um na sua, dentro da sua preferência, dentro do seu coração, alimenta, sabe, sentimentos por coisas distintas. Uns por carros, outros pela sua casa, outros por animais. E, claro, em primeiro lugar, a família. Em primeiro lugar, a família. E eu agradeço muito a Deus de ter nos tirado com vida daquela situação dramática que se encontra e se encontrava o bairro Matias Velho. E quando Jesus me salvou e me trouxe para o Evangelho, eu era uma pessoa que no mundo, assim, a minha vida, ela era constantemente me autodestruir com as drogas e também destruir o sentimento das pessoas que me amavam e me ver daquela forma, frio nos relacionamentos, porque a pessoa que usa drogas, ela perde os sentimentos. Então, quando eu vim para Cristo, eu sempre quis fazer tudo para Deus com excelência. E durante esses 20 anos que eu sirvo a Deus, eu sempre sonhei, sabe, em ter uma igreja que eu pudesse ajudar as pessoas, que eu pudesse estender a mão para aquele que precisa, que fosse, digamos assim, uma igreja desburocratizada, né, para que todos pudessem ser alcançados, que não houvesse distinção entre rico e pobre, que a gente pudesse estender realmente a mão para aquele que precisa. E no ano de 2022, Deus me deu esse privilégio de fazer isso, abrindo a nossa igreja. E nesses 10 dias que houveram esses alagamentos, a gente ficou proibido e orientado pelas autoridades a não entrar lá na zona de alagamento devido à periculosidade. E 10 dias a igreja ficou aberta.
Somente hoje, o irmão Leandro, a meu pedido, por muita insistência minha, após 10 dias lutando para ver se alguém podia ir lá ver como que estava a nossa igreja, mediante essas inundações, e tendo ela estado aberta durante esses 10 dias. E hoje, irmãos, com muita tristeza, sabe? Eu choro com aqueles que choram, que perderam suas casas. Eu já sabia que o estrago era grande, porque são equipamentos de som, bateria, tudo. Irmãos, vocês vão ver o vídeo aí. Roubaram tudo da nossa igreja. Tudo, até as cadeiras. Eu imaginei que isso fosse acontecer, sabe? Porque ali devido assim ser um bairro assim que tem uma periculosidade, sabe? E com o que aconteceu, o bairro ficou à mercê de todo mundo, a qualquer tipo de pessoa. E ali era qualquer pessoa encostar ali, sabe? E com um barco grande, nós tínhamos ali em torno de 180 cadeiras, mais ou menos, quase 200 cadeiras. O equipamento de som antigo e mais um equipamento de som novo que recém tinha sido adquirido com muito esforço e muito sacrifício. A bateria do meu filho que estava ali, que foi pago quase 5 mil reais. E roubaram tudo. Levaram tudo. Irmãos, isso é algo do outro mundo. Pastor, as autoridades não querem que ninguém entre na área. E nós vimos vídeos. Jovem diz que fecharam a área por um propósito. Era exatamente essa área. Para que alguns segredos, alguns corpos não fossem vistos. É a ideia de alguns jovens que filmaram a região. Mostravam para eles. Mostravam vídeos e acreditavam que as autoridades não fecharam aquela zona porque estão a proteger quem quer voltar, mas é porque existiria corpos que poderiam ser filmados. Será que isso é verdade? Para a pessoa que está na região, viu algo diferente do que a mídia informou? Pastor, olha só, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando nós fomos resgatados, eu peguei e entrei no grupo de resgate do WhatsApp, onde estava todo o pessoal envolvido com resgate. E tinha mais de 2.000 pessoas, entre barqueiros, equipe de socorro e pessoal com jet ski. E lá eles colocavam os vídeos, sabe? E eu vi muito vídeo de pessoas mortas, muitos vídeos, e áudios também, inclusive um áudio que rodou o mundo, né, da família que estava sendo resgatada, e uma menininha foi ali para tentar, havia uma boneca boiando e pediu para o barqueiro alcançar, e não era uma boneca, era um bebê, uma criança morta, inclusive foi identificada essa criança. Então assim, nos primeiros dias já se falava já em 300 mortos, só dentro da Matias. Só Matias? Isso, assim, do primeiro para o segundo dia, nos grupos de WhatsApp, né? Sim. Então, assim, o pessoal que estava lá resgatando, inclusive eles mandavam áudio, olha, fui aqui agora no fundo da Matias, só que no fundo da Matias tem mais de 60 corpos atados nas árvores, porque daí as pessoas pegavam os corpos boiando e atavam nas árvores para não sair flutuando, sim, rio afora. Então, assim, muito relato, e eu não sei se o pastor concorda comigo, aonde tem fumaça tem fogo, aonde todo mundo fala, é impossível que todo mundo esteja mentindo. Tem alguma coisa. E eram pessoas que estavam lá, né? Sim, entraram na região. Sim. E outra coisa que causa estranheza é eles proibirem as pessoas de entrar para ver. E não eram capazes de proteger os bens das pessoas. Só não podem entrar. Mas eles não podem entrar. Imagina que a igreja não protegeram nada. Várias casas foram roubadas. 10 dias a igreja aberta. E por que não querem que pessoas protejam suas próprias coisas? Porque eles tinham outra razão. E essa razão que ninguém sabe. Pastor, aqui já foi depois de quantos dias que a cidade estava assim? Aí já foi... aí já tinha baixado a água, né? Seria bom o senhor voltar lá no começo onde mostra a igreja.
é em torno dos 25 dias a 30 dias, mais ou menos. Bem, então a gente está aqui na nossa sede, na antiga sede, né? Eu aqui são dois da nossa igreja, chega mais vezes. Poder pegar. Paulo, a gente tinha uma semana, né, Luiz? Que a gente vai colocar. Paulo. Ele sai. Cheiro assim é insuportável. Cheiro é insuportável. Os colchões aí era colchão das pessoas que estavam hospedadas na igreja aqui. Estavam hospedando muitas pessoas. Banheiro. Aqui atrás a gente tem alguma coisa que é trancada. Só que é insuportável o cheiro. Tem mais umas cadeiras aí. O cheiro assim é horrível, horrível. Aí o que acontece, pessoal? Vamos recomeçar, né? Vamos recomeçar lá no Varjo Vidas. Agora, esse domingo é a inauguração da nossa congregação Varjo Vidas barra sede. Por que barra sede? Porque vai ser a nossa sede provisória até se resolver tudo isso aí. A gente não sabe se vai ter condições, né, de reocupar esse prédio aqui, mas por enquanto, né, a situação é essa aí, o quadro é de terror, de caos e destruição total. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por todo mundo aí que ajudou. Eu queria dizer assim, pastor, no fim, passa para mim o Pix da igreja, a gente coloca aqui na descrição. Quem quiser apoiar a obra de Deus, eu peço aos irmãos que apoiam, tá? Ou manda para mim agora, enquanto a gente conversa, eu vou colocar na descrição o Pix da igreja, tá, pastor? Quem Tá bom. sentir assim no coração quer apoiar a obra de Deus, olha, lugar certinho para apoiar, tá? Mas vamos lá assistindo e conversando. Demorou? Tá, um grande abraço. Nos vemos domingo. No Instagram. Isso aí, pessoal, esse cenário aí da entrada da Matias Velho. Isso é a entrada. Aí vocês imaginam no final, onde a água foi bem mais alta. Literalmente, cenário de pós-guerra. Mas passou um furacão aqui, o Katrina. As lojas. E outra pena que não tem como... Pena não, melhor pra quem tá vendo o vídeo, né? Não tem como... Olha o relógio noiva. Meu Deus do céu. O cheiro aqui é... Aqui o pastor está indo no novo endereço da igreja. Não, aqui eu tô indo, pastor, lá no fundo da Matias, aonde a situação foi pior. Ah, entendi. O senhor avançado da igreja. Eu tô saindo da igreja e tô indo para a parte mais danificada. Aí o senhor vai ver no final do vídeo aí a situação que ficaram as casas lá no final do bairro. Certo. insuportável. Aí se o senhor quiser passar para frente aí eu falo do cheiro, falo da situação aí, sabe? O cheiro de podre, o cheiro dos mortos. Aí se eu passar para frente, aí vai ver a situação aí de destruição, né? Algo similar a um furacão, né? Uma guerra nuclear, uma coisa parecida. Jesus Cristo. Destruído. Academia do rapaz. Ai, meu Deus do céu. Aqui já, tudo, mano. Aqui já é da igreja, não é? Isso, aí é na frente da igreja aí. Perdemos tudo. Aí isso aí eu conversando com os vizinhos, né? Aí, ó, aí o final do bairro aí, ó. Aí, pessoal, estado da igreja, hein? Aí já é no final do bairro lá, ó, lá embaixo. Aí quem tinha casa de madeira aí perdeu tudo. Meu Deus do céu. Olha o cenário. E todas essas casas estavam por baixo d'água, que estão aí. Tudo embaixo d'água. Jesus. Agora, eu quero ver esse vídeo, não assisti antes, que tem a ver com a missionária Júlia. Vamos assistir juntos com os irmãos aqui. Para quem não sabe, a missionária Júlia é a esposa do pastor Luciano, tá? Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia.
Aí foi na sexta-feira à noite, pastor. Nós não tínhamos barco, aí nós estávamos indo de carro para poder buscar as coisas de valor na casa dos irmãos da igreja. Meu povo, Meu Deus. olha que loucura. Vim resgatar Aí os recém estava amigos. começando a subir a água. Preciso urgente de um Isso foi na barco. sexta-feira à noite. No outro dia de manhã, essa mesma rua estava com mais de 4 metros de altura de água. Aqui ainda não subiu bastante. Não, aí estava recém começando a subir. Daí o que a gente fez? Aí nós descemos de carro e fomos na casa dos irmãos para poder buscar as coisas assim de mais valor, roupa, TV, eletrodoméstico. Daí a gente foi a pé e de carro. Enchia o carro e vinha a pé. Aleluia, Jesus. Ah, na outra, moço. Meu Deus. Essa é minha esposa, as irmãs da igreja, eu tô aí também junto, carregando as coisas, dentro da água, sem proteção nenhuma. Tanto que a minha esposa, ela pegou leptospirose aí por causa desse dia aí. Meu Deus. Queridos, estamos aqui nas proximidades aqui da nossa igreja e hoje foi um dia que, na verdade, caberia o roteiro desse dia numa cena de qualquer tipo de filme, É. porque, de fato, É Essa meio cena baixo de aí. filme, né, pastor? Parece. Parece porque não tem como a gente imaginar, né, pastor, uma situação dessa, né? Não tem como. É impossível imaginar que, fora de assistir no cinema, nós poderíamos ver algo assim acontecer nessa terra. É só quem lê a Bíblia, né? É só quem lê a Bíblia entende que coisas assim iriam acontecer, mas não sabíamos que pode acontecer a qualquer hora, a qualquer canto onde nós estamos. Nós sempre empurramos para frente, né? Não, um dia, quando Jesus voltar, um dia depois, quando Jesus falou, vai acontecer lá longe, lá no Afeganistão, lá longe, aqui não vai, perto nunca. Aqui uma irmã fez uma pergunta, pastor, que é bem interessante, ó. Não estava chovendo quando alagou tudo. No início ou no fim? Não, quando alagou, não estava chovendo. Não estava chovendo. Alguém fez a pergunta aqui, né? No chat, e é uma pergunta pertinente, porque, de fato, isso é verdade. Não estava chovendo quando alagou. E aqui já tinha muita água já, mas ainda não estava chovendo na região. Não estava chovendo. E aí, por que essa água, sabe de onde veio? Essa água veio da Serra Gaúcha, porque eles abriram umas comportas lá na serra, e aí a água desceu todo lá de cima e alagou aqui embaixo. Existem pessoas que estavam dizendo assim, quem diz que abriram as comportas precisa apresentar as provas, porque não existe prova que mostre que... Essa é a prova maior. Chega a água antes da chuva. De onde veio essa água? Bom, eles vão dizer que a chuva já era forte na outra cidade e começou vindo. Também não é uma possibilidade? Não é uma possibilidade? Eles vão falar isso aí, né? Mas, na verdade, foi avisado, né, que ia ser aberta essas comportas e que entre Eles 2 e 4 horas avisaram, mas não avisaram das consequências, né? Oh, Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Inclusive tem vídeos, né, do prefeito afirmando que os bairros não iam ser alagados. Tudo isso aí tá tudo filmado, né, documentado. Não tem como eles falarem que eles foram veementes em avisar. Aí é a minha rua quando eu cheguei em casa. Oh, Jesus Cristo. Pastor, e a conversa de análise que as pessoas estão a fazer, inclusive, falaram sobre a sua cidade. Tem um senhor, ele analisou, ele disse são mais de 120 mil casas. Ele gaúcho, ele disse para ele vai colocar 3 pessoas em cada casa. E ele acredita que mora mais de 3 pessoas em algumas casas. Mas ele coloca esposo, esposa, um filho. Mas geralmente existem pessoas que têm outros parentes nas casas, existem pessoas que têm 2, 3 filhos, mas ele vai colocar 3 filhos em cada casa. E ele coloca só 100 mil casas que foi destruída. Foi mais, né, pastor? Na verdade, pode falar, pastor. Pastor, é assim, ó, compreendendo a Matias Velho, o bairro Harmonia, que é do lado, e o bairro Rio Branco, que foram os mais atingidos, foi 180 mil casas alagadas. Meu Deus do céu. É por isso que aquele senhor diz assim, vou trabalhar no mínimo, eu quero trabalhar para baixo, mas o número está muito mais a fundo. Ele falou bem assim, precisamos investigar. Ou alguém precisa investigar, vamos lá. Ele disse, vamos colocar 100 mil casas. E eu sei que tem mais de 100 mil casas. 100 mil casas destruídas, todos saíram das suas casas, estão nos abrigos. Ninguém ficou na sua casa. Mas nos abrigos estamos a ver nem 10 mil pessoas.
Aonde Não está? tem, ninguém sabe onde está o povo. Aqui, para você ter uma ideia, a Matias aqui é lotado de gente. De noite, quando o bairro não tinha acontecido isso aí, o senhor passava assim de noite na avenida, até meia-noite, 1 hora da manhã, lotados, bar, os jovens nas ruas, tudo. Ninguém sabe onde está esse povo. Meu Ninguém Deus. sabe. Tá vazio. Se passar de noite aqui, parece uma cidade fantasma. E o Senhor disse, colocando 3 pessoas em cada casa, ele acredita que mais de 300 mil pessoas. Isso é o mínimo, aliás. O mínimo. Sim, Ele colocou para baixo, para o fundo. Aonde estão essas pessoas? Ninguém vai investigar. Ele falava assim. E o vídeo sim, dele viralizou até agora. Começou já algumas pessoas denunciando esse vídeo, pessoas que estão a favor do sistema, né? sim. E, inclusive, tem aqui matérias. Eu estava mandando para o pastor Josué. Pastor Josué, olha essa matéria, leia, leia. A Polícia Federal começa a investigar. Inclusive, existem sites, grandes sites, tipo, entregando canais que estão mostrando a realidade que está lá. Que será o Sim. próximo alvo. Que tenta mostrar a realidade que está acontecendo na região. É tipo, quem está lá precisa ficar calado, não fala nada que está vendo. Por exemplo, o pastor disse que mora lá, está notando, ficou como se fosse uma cidade do passado, que aconteceu alguma coisa e não tem mais pessoas. Não pode Sim. falar, tem que dizer, não, está tudo bem, todo mundo está aqui. Tem que falar assim, aí está tudo bem. E aí uma outra coisa assim que é bem interessante, sabe? Que no começo, claro, quando deu os alagamentos, muita gente saiu e foi para casa de familiares, né, no outro lado da cidade que não alagou. Inclusive a gente. Eu saí também e fui para o outro lado lá. Só que assim, agora já vai para 60 dias, dia 4 agora desse próximo mês, dos acontecimentos, né? Então, assim, Certo. a maioria do pessoal já voltou para suas casas. Só que a gente não vê ninguém na rua. Não vê Meu ninguém, Deus. sabe? E a gente sai assim de dia, assim, sabe? Aquele movimento que era aqui, porque aqui é muito grande o bairro, aqui já foi o maior bairro da América Latina. Ok. Só que daí o pessoal alega o seguinte: tá, mas por que ninguém denuncia? Onde é que estão os familiares das pessoas que morreram? Só que o que acontece, pastor? Existe algo bem interessante, olha só. As circunstâncias. A água invadiu de madrugada. A Matias tem muita gente idosa. O senhor Isso. imagina comigo, se eu, um homem, né, eu tenho 50 anos, tá? Hum. Tenho 1,82 m. Hum. A força das águas, elas abriram as 2 garagens da minha casa aqui. Eu não tinha força de empurrar a garagem de volta por causa do peso da água. Meu O senhor Deus. entendeu? Agora o senhor imagina uma pessoa idosa e à noite vai lá, toma o seu remedinho para dormir e quando vê, a água vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando vê, está com 2, 3 metros na casa da pessoa. Como que essa família se salvou? Ou como que esse casal de idosos se salvou? Ou como que essa família com criança se salvou? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O senhor entende? Ninguém sabe. Então, essas coisas ninguém especula, ninguém, sabe, pensa nessa possibilidade de que ninguém está procurando, ou supostamente ninguém está procurando, porque a mídia está manipulada. Eu tentei subir uns vídeos, né, de corpos boiando, que foram compartilhados nos grupos, e a plataforma, ela excluiu os vídeos, né, a outra plataforma, aquela dos chineses, né, que eu tenho também Sim. conta. Então, assim, ó, eu não consegui subir vídeo nenhum mostrando essa situação aí dos corpos, não consegui subir nenhum vídeo. Meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Irmãos, aqui na descrição desse vídeo, dessa live, tá? Na descrição a nossa live está aqui. Essa é a live. Se clicar aqui, olha. Esse que está aqui é o canal do pastor. Se clicar assim, vai cair diretamente no canal do pastor. Eu quero que os irmãos se inscrevam no canal do pastor, tá? Olha aqui, até fez live com o nosso amigo Carlos Reinar. Carlos Reinar é grande amigo meu, tá? Então, eu quero também que estejas a acompanhar o trabalho dele, tá? No YouTube e em outras redes sociais e também apoia no que você puder, tá? Apoia a obra de Deus, principalmente nessa altura é muito necessário que você faça isso. Primeiro link que está na descrição, você vai cair diretamente no canal dele. Se não está vendo o primeiro link, talvez você já entrou há muito tempo, atualiza, tá? Atualiza, depois veja na descrição, inscreva-se. Somos 700 pessoas. Se todos virem se inscrever no canal dele, eu vou ficar muito feliz mesmo, tá? Vou ficar muito feliz. Inscrevam lá. Pastor, pelo que eu entendi, Deus tem uma missão para o pastor e a sua família na região. Pelo que eu entendi, pela visão que Deus mostrou e pela realidade do que está a acontecer. Eu sei que haverá muita luta, muita dificuldade daqui para diante. Por quê? Porque a cidade,
o Estado nunca mais será igual. Vai passar muitos anos, muito, para reconstruir, para voltar a ser aquela terra fértil, abençoada, rica. Vai passar, mas em muitos anos. Será uma área que não terá mais a circulação de dinheiro, porque pessoas estão precisando. Porque pessoas perderam sonhos, perderam vida, perderam dinheiro, perderam casas, perderam carro. Inclusive, existem pessoas que ninguém sabe onde está e ninguém está procurando. Então vai ser uma área muito difícil a servir Deus. Pastor, tem essa consciência, sendo que na visão que Deus deu, eu entendi que Deus quer recomeçar espiritualmente. Mas o servo de Deus é uma das pessoas que Deus escolheu que vai trabalhar com ele para recomeçar na região. Está ciente dessa luta que não será fácil viver na região, com a família principalmente? Sim, pastor, na verdade está sendo bem difícil, né? Porque o que ocorre? Eu tenho o meu menino de 10 anos, ele já pegou a época da pandemia na fase de alfabetização. Hoje ele está na 4ª série, tem muita dificuldade de ler e escrever por causa da pandemia, né? Porque as aulas eram online e online não se aprende nada. Tem toda uma didática que os professores têm para os alunos poderem aprender. E agora, essa situação, a irmã está dizendo aí que não está conseguindo achar. É só escrever Pastor Luciano Martins, que vai por isso que eu aparecer coloquei ali. aqui na tela, coloquei isso já, porque tem link só na botar. descrição, mas como alguns irmãos não estão vendo, então vejam aqui, coloquei. É só botar Pastor Luciano Martins que vai achar, não tem erro. Aqui, pr.luciano Martins, é o canal do pastor, tá? E aí, o que acontece, pastor? Hoje as escolas estão fechadas aqui. Então, meus filhos já vai para 2 meses sem aula. Meu Deus. Né? Então, assim, é uma dificuldade grande. A igreja foi severamente afetada. Por quê? Porque não foi só um prejuízo financeiro, a gente teve um prejuízo ali em torno de R$120 mil, mais ou menos, né? Oh, meu De Deus. estrutura, som, enfim, tudo que tinha dentro da igreja ali. Mas não é só esse prejuízo. Também teve o prejuízo de pessoas que desanimaram, pessoas que abandonaram a fé, pessoas que esfriaram, pessoas que foram embora de Canoas para outros estados. Quem tinha dinheiro foi embora. E quem não tinha, está aí tentando reconstruir suas vidas. E aí o pessoal, muitos ainda estão naquela fase de recém limpar suas casas e tudo, e ainda não estão podendo frequentar a igreja. Nós saímos desse prédio aí que o senhor viu nos vídeos aí, enorme, e fomos para o outro lado da cidade, a 20 minutos de onde eu moro aqui, para um prédio bem pequenininho, né? 1/3, 1/4 do tamanho desse prédio que nós estávamos aí, para poder acolher os irmãos. E ali eu senti, pelo número de irmãos que está frequentando a igreja, que nós ficamos com 30% da membresia, mais ou menos. Meu Deus. E não tem controle aonde pode estar os outros? Existe quem não falou nada até agora? Tem, mas assim, graças a Deus, assim, no começo, quando deu os alagamentos, eu entrei em contato com todo mundo, então estava todo mundo vivo. O que aconteceu foi o seguinte, muitos perderam seus empregos, porque as empresas inundaram, tiveram que ir para outras cidades para trabalhar. Certo. Outros se desiludiram, se decepcionaram, perderam suas casas, abandonaram e foram embora. Né? Outros se desviaram, abandonaram Jesus, abandonaram o Evangelho, porque não suportaram a situação, né? E outras pessoas foram para outras igrejas, porque também, no começo, ao invés de... na verdade, eu não tive essa visão, digamos assim, sabe, de sair dali logo pela rua e já abrir uma igreja em outro lugar. Eu me preocupei em atender as pessoas, então nós ficamos em torno de 20 a 30 dias só fazendo trabalho social. Eu devo ter lhe mandado alguma coisa aí, né? Foram distribuídas milhares de cestas básicas, né? Nós tínhamos 3 pontos de coleta e doação, 2 em Canoas e 1 em Novo Hamburgo, que é uma cidade próxima aqui, e recebemos, não sei, acho que umas 10 carretas, acho, de doação, vindo de outros lugares, e a gente ficou em volta de ajudar o povo, enquanto outros pastores foram alugar prédios e abriram suas igrejas. E aí, o que acontece? Deu 40 dias do acontecido, a gente sem igreja, aí quando eu fui conseguir um prédio, já consegui, assim, um prédio bem longe da onde era a nossa sede, o que dificulta os irmãos que não têm carro, que não têm... aí nós saímos daí e nós fomos para um prédio bem pequeno, aonde a gente está hoje, no bairro Guajuviras, que é do outro lado da cidade. Leva 20 minutos de carro até onde é a igreja que nós estamos hoje. Então, assim, dificulta em tudo para o pessoal poder ir, porque uns estão arrumando suas casas, outros perderam seus empregos, né? Outros foram embora.
Outros a gente não sabe, assim, de frequentador, congregado, onde estão os membros, eu sei, porque eu tenho ali o grupo da igreja e eu tenho controle onde estão os membros. E outros não esperaram a gente abrir igreja e foram para outras igrejas. Oh, Jesus amado, os planos de Deus vai prevalecer, pastor. Amém, amém. Deus sabe o que Ele está preparando. Deus sabe por que tudo isso aconteceu. Única coisa que me deixa um pouquinho mais confiante é ver que Deus já estava a falar com alguns servos, inclusive preparar os reservistas, que eu chamo, essas são as reservas do Senhor, que Ele quer recomeçar com eles depois. Não importa quão difícil será o início. Porque às vezes dá uma estratégia para o início, a pessoa não sabe como. Mas como Deus disse, Ele vai recomeçar. Eu tenho certeza, Ele vai recomeçar e tudo vai dar certo. Tudo vai caminhar. Estamos aqui, muito longe, em São Paulo, mas os nossos ouvidos estarão lá. Saiba que, no que depender de nós, faremos parte desse plano, desse projeto que Deus vai recomeçar no futuro daquela região. Vale a pena apoiar o que Deus mostrou que é algo certo, muito antes que Deus avisou que Ele faria. Vale a pena. E eu repito para os irmãos, eu vou colocar aqui, o pastor ainda não me enviou o Pix. Mandei para o senhor aí já no WhatsApp. Mandou? Mandei. Pix da igreja. Eu quero colocar o Pix da igreja, tá? Vou colocar aqui agora. Depois de eu colocar, você vai atualizar e vai aparecer. Eu gostaria que todo mundo fizesse uma oferta. Se você fizer uma oferta, mesmo que for de R$5 no Pix da igreja, imagina 100 pessoas, seria quanto? Vamos colocar 500 pessoas, seria quanto? 600, 700, 800, 600 que estão aqui. E se Deus quiser que você faça mais, faz, tá? Eu vou colocar aqui na descrição. Vou colocar na descrição. E, pastor, pelo que o pastor está vendo da região, o que é que podemos esperar nos próximos dias? Pastor, olha só. Na verdade, se fala muito sobre um projeto, né, que o governo federal tem de lotear o Rio Grande do Sul para a China. Na verdade, no governo anterior, foi tentado passar uma proposta da China comprar 33% das terras agricultáveis do Brasil. E aí o presidente anterior, né, ele travou e não aceitou. Ou seja, ele criou uma emenda lá que proibia de se vender toda essa quantidade de terra para os chineses. E aí o que o pessoal fala e comenta muito aqui? Que devido à quebradeira que deu no agro aqui gaúcho, que vai baixar o preço das terras, e o pessoal, muitos não vão ter condição mais de plantar, porque muitos perderam máquinas agrícolas que valem milhões, perderam toda a safra, perderam casa e coisa. Então seria, segundo o que falam, o momento oportuno para o governo federal, esse que está aqui, pegar e fazer essa transição, digamos assim, né, com a China, né, para que a China viesse a adquirir, digamos assim, essa parcela, digamos, de terras aqui do estado do Rio Grande do Sul. Outro sim, o Brasil está para sofrer um embargo, inclusive econômico, dos Estados Unidos, porque aqui uma das maiores fábricas de armas aqui do Brasil, tem uma empresa chinesa que está para comprar ela. E isso aí estava para passar, saiu na mídia ontem, estava para passar por baixo do tapetão, né? E o pessoal acabou descobrindo, e aí foi denunciado. E eles querem vender, o governo aqui federal quer vender uma das maiores fábricas de arma do Brasil para a China. E aí a China vai se estabelecer fabricando armas aqui no Brasil. Isso aí está dando um mal-estar muito grande lá com o governo americano aqui com o Brasil. Meu Deus do céu, Jesus amado. Yeah. Que Deus faça a vontade dele, não do inimigo. Que Deus faça apenas o que ele quer, não o que o inimigo quer. No nome de Jesus Cristo. Pastor, o Pix tem o seu nome, né? Vai aparecer o seu nome. Sim. Tá no meu nome, tem o CNPJ da igreja, só que o que acontece, pastor? Tá nesse celular que eu tô fazendo a live com o senhor aqui. Aí se eu mexer aqui, vai cair, no caso, a nossa transmissão. Mas assim, na verdade, o que entrar aí, nós estamos tirando do pouco que nós temos para poder ajudar a igreja hoje, nesse momento, né? Hoje a nossa igreja tá, como é que eu vou dizer? Tá carente, né? De ajuda, entende? Então, assim, nada é para nós, tudo é para a obra de Deus e, amém, graças a Deus, a gente tem uma barbearia e minha esposa também, ela é pregadora, missionária, e então, assim, a gente não pegamos nada para nós, é tudo para a igreja, tudo para a obra de Deus, é para ajudar. Nós temos que levantar o trabalho aqui na Matias Velho novamente, e não é muito fácil. Não é muito fácil, irmãos, sabe?
Fala. Para poder começar a igreja aqui de novo aqui, nós temos que dispor aí, no mínimo, do valor dos 50 mil reais, mais ou menos. Então é bem difícil, sabe? Mas vamos conseguir. Vai dar certo. Vai dar certo. Quando o Criador está no negócio, mesmo quando parece impossível, dá certo sim. Irmãos, eu coloquei o Pix na descrição, tá? Onde eu coloquei, siga o canal do pastor Luciano. Eu coloquei aí primeiro o link do canal, depois eu coloquei o Pix. Eu disse, apoia a obra de Deus. Apoia, o que eu escrevi? Deixa eu falar exatamente como eu escrevi, porque eu estou esquecendo aqui. Eu falei, apoia o ministério do pastor Luciano, com qualquer valor. Coloquei o Pix. E também aqui no chat, acabei de colocar. E postei lá em cima. Tá? Quem está no chat pode verificar. E coloquei em cima o Pix. Eu vi muitos irmãos perguntando, não estavam vendo. Coloquei todo este lugar para que ninguém não tenha a possibilidade de encontrar esse Pix. Não tem muito, manda pouco que tem. Tem muito, manda esse muito para apoiar a obra de Deus. Deus irá lembrar de nós. Amém, irmãos? Façam isso. E muitos estão falando do projeto HARP. Não soubemos também se é isso que operou na região. Não temos certeza, mas muitos acreditam que possa ser isso. Nós vimos vídeos, pastor, de luzes estranhas que aparecia faíscas, ou posso dizer, as luzes vinham de baixo. Sim. De baixo, assim. Que era impossível de entender na região antes que as chuvas viessem com a intensidade como veio. Vocês que estão na região notaram algo estranho no clima, fora d'água, aparecendo sem antes da chuva? Pastor, olha só, o que aconteceu aqui está no site Metrópolis, que é um site de... Pode pegar aqui, Samuel. Está no site Metrópolis, que é um site de notícia secular, né? Que antes dos alagamentos, uma luz, como se fosse uma luz de um cometa ou de um asteroide, ela veio sobre o Rio Grande do Sul, sobre o mar, aqui do Rio Grande do Sul, e ela explodiu sobre o mar. E depois começaram os temporais. Isso aconteceu. Outra coisa que está acontecendo aqui, que nunca aconteceu no Rio Grande do Sul, são as tais das microexplosões. Só que é muito estranho. Tá tudo normal, assim, quando vê o céu, ele começa a escurecer e dá uma explosão, como se fosse uma explosão nuclear invisível. E tudo aquilo, tudo naquela região ali explode. Destrói casas, destrói, mata, árvores, tudo, as microexplosões. Inclusive, eu ia fazer essa pergunta, eu estava esquecendo. Sobre microexplosão. Eu até pensei que isso aconteceu uma vez. Não, aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Então aí vocês estão vivendo praticamente uma coisa surreal e inexplicável. É terror. Sim. E o senhor sabe que a gente olha assim, sabe, pro céu e quando dá as chuvas, sabe, não é normal, assim, sabe, chover do jeito que está chovendo aqui, né? Porque é uma chuva muito agressiva, que ela vem com muita agressividade, e ela vem, assim, cercada de muitas explosões de raios e coisa. O que está parecendo, esse clima nosso, está muito parecido com aqueles climas lá dos Estados Unidos, onde tem furacão, onde tem, né, desastres, olha a imagem que o pastor acabou de falar há pouco tempo, né? Antes de mostrar a microexplosão. Essa imagem que o pastor falou de uma luz estranha que apareceu, né? Sim. O senhor está no site Metrópolis? Aqui encontrei no... Se o senhor botar ali Metrópolis, luz explode no Rio Grande do Sul, é capaz de aparecer. Tem uma luz... Esse aqui. Explodiu no céu. Não, então essa é uma. Essa outra, foram várias. Essa outra que eu estou lhe falando, ela dá para ver direitinho a bola de fogo que desce do céu e ela explode. Certo. Antes dos alagamentos. Meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Oh, Jesus. E... Meu Deus. Os especialistas chegaram a comentar sobre o fato, o que eles acham isso? Não falam nada, eles só falam que o mundo inteiro está passando por uma transição climática e que isso aí é feito da tal da anomalia lá da Antártida, que está tendo uma anomalia magnética no núcleo da Terra, e essa anomalia magnética está promovendo o aquecimento das águas aqui na região, e aí, como é época de frio, dá um choque térmico, tem o efeito do El Niño também, que é um efeito climático que dá realmente chuvas, né, e temporais aqui no estado, só que está muito esquisito. Eu conheço aqui, eu sou gaúcho, né, e estou morando aqui desde 93, aí fui embora em 2014 e voltei em 2016 e voltei agora em 2022. E eu nunca vi o que está acontecendo aqui, sem contar o calor, né? Meu Deus. E
estão a dizer que vai vir frio exagerado. Daqui a pouco vai dar uma queda, assim, uma mudança. Daqui a pouco. Bom, Sim. vamos ver os vídeos que o pastor falou, que está em Metrópole. Isso. Aí, ó, olha só que estranho, pastor. Muito esquisito isso aí. Meu Parece Deus do parece uma bomba ou um cometa. céu. Exatamente isso, olha a data. Isso aí foi Por que isso não exatamente antes dos... repercute? Porque eles não falam nada. Por quê? Não fala nada, não fala nada. Olha isso, Eles isso é estranho. É, muito estranho, muito estranho. Isso aí foi exatamente antes dos alagamentos. Olha, irmãos, no mundo está acontecendo coisas sem explicações. Eu sei que nós vamos simplesmente dizer, olha, são projeções do Bluebeam, acabou. Acabou. Não vamos avançar mais, não vamos pensar mais, tá? Isso aí, projeção Bluebeam, acabou. Mas pode ser tantas outras coisas ainda que não tivemos a informação. Está Pastor, acontecendo. isso, o senhor quer ver uma coisa? Ó? Uma vez eu vi uma entrevista com um ex-funcionário da NASA, e ele disse o seguinte, que o que nós conhecemos hoje de tecnologia, a NASA está 30 anos à frente. Uhum. Então, tudo que a gente vê hoje em dia tem muita gente acreditando em disco voador. Não é disco voador. Não existe vida fora da Terra. Se existisse, já tinha chegado aqui na Terra. O que existe, de fato, é uma grande espionagem mundial com armas e também naves criadas pelos países, Rússia, China, Estados Unidos, e eles estão fazendo essa, digamos assim, né, invadindo o espaço aéreo de países alheios, espionagem, esse tipo de coisa. Isso aí já tem. Isso aí já faz muito tempo. A tal da Área 51 lá nos Estados Unidos, na verdade, não tem disco voador de alienígena. Lá tem experimentos com naves criadas na Terra. Uhum. E eles tentam falar coisas para tentar justificar e enganar o povo, né? Isso. Agora vamos revelar, tem outra vida. A qualquer momento vamos revelar. Olha, vamos revelar. Um comandante falou que viu aquilo. Não, mas isso aí não tem. Isso aí, na verdade, pastor, essa é a cortina de fumaça para aquilo que eles querem fazer para a manifestação do falso Messias. O senhor sabe, né, sobre o projeto Bluebeam e a questão da aparição, digamos assim, né, do falso Messias, né, que é o anticristo. Ele vai ter algumas fases que ele vai, digamos assim, que eles vão usar, no caso, né, para persuadir as pessoas a adorar o anticristo, e uma delas é uma falsa vinda do anticristo ou do Messias da nova era, cercado de discos voadores. Mas tudo isso aí vai ser uma projeção holográfica pela própria Starlink. Uhum. Hoje mesmo, se o senhor tem uma ideia, se a Starlink ela consegue mandar sinal 5G do céu, eles conseguem projetar qualquer coisa, porque o 5G projeta imagens. Meu Deus. Pastor, no Dubai, criaram nuvens artificiais, provocou chuva que nunca houve naquela região, quer dizer, uma chuva histórica. Olha onde nós estamos a chegar. Microexplosão no Rio Grande do Sul. Eu pensei era só uma vez, porque a televisão só mostrou uma vez. Não, foi isso aí. Não, isso aí deu muitas vezes, pastor. Isso aí deu em agosto de 2022, quando eu me mudei de volta lá do Paraná para cá, deu uma microexplosão aqui que pegou e devastou Canoas. É só o senhor voltar, assim, em agosto de 2022, foi horrível. A casa que nós estávamos, ela ficou totalmente sem telhado, voou tudo as telhas, caiu por cima das coisas. A minha esposa ficou escondida com as crianças embaixo de uma mesa. Eita, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para quem não viu esse vídeo do microexplosão do Rio Grande do Sul, eu coloquei aqui numa live. Com certeza foi censurado, porque a Record pede direitos autorais, tá? Eu não vejo isso na CNN nem Jovem Pan. Quando você usa um vídeo da Record, saiba que no fim, quando a live terminar, você tem que cortar ou tem que manipular tal vídeo, mudar de cor, mudar o som. Se você não fizer nada, usa mesmo assim, a Record sempre pede direitos autorais. Inclusive, eu já perdi um canal de 30 e tal mil inscritos, porque a Record decidiu pedir direitos autorais. E eu fui denunciado por outros vídeos também, inclusive também o vídeo da Record, que é um canal cristão. Tá bom? Fecharam o canal de um servo que estava a pregar usando as suas imagens. Então, não vou colocar o som, mas eu sei que existem pessoas que viram esse vídeo da explosão, tá? Olha a explosão como acontece. Puf! E espalha em um raio de 4 a 5 meses. 5 quilômetros. Um raio de 4 a 5 quilômetros. E manda vento, tá? Vento muito forte,
15 mil pessoas, tá? Que foram evacuadas. Depois disso, parece 120 mil casas, né, pastor? Depois desse, pastor até disse que tem acontecido várias, mas específico que aconteceu 7 dias atrás, parece 120 mil casas, ou 1.200 casas, né, que foram danificadas, tá? Por causa dessa explosão que aconteceu. E vou colocar outro vídeo para proteger o canal, porque talvez eles pedem mesmo direito, daí vou cortar essa parte. Eu queria apenas, porque eles mostraram bem como o facto aconteceu. Outros canais só ficaram falando. Eles mostraram bem, tá? Puf! É assim que acontece. Aí essa parte onde alcança embaixo aí destrói tudo, pastor. É que nem uma explosão atômica um pouco menor. Olha isso, 150 km a velocidade, tá? Do ar. E você imagina. E olha o que estava acontecendo antes dessa explosão, que é muito estranho, né? O que estava acontecendo antes da explosão. Tem um vídeo aqui que dá para ver. Eita, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Tinha um vídeo. Acabei de encontrar. Ali que vocês viram no céu é uma simulação muito próxima à realidade. E olha agora a realidade. Os que estavam na estrada, não havia chuva. Eu aqui não estou vendo nenhuma chuva. Não sei se alguém aqui está vendo chuva. Não estou vendo chuva nenhuma. Tá? 15 de 6 de 2024. Tá? 22h29. Não tem chuva. Olha câmeras na estrada. Cadê a chuva? Cadê a chuva? E vamos ver depois disso o que vai acontecer. De repente começou o vento, movimento, mas não tão preocupante. E olha esse jovem passando normalmente. Passando, esse jovem aí, passando. Agora começa a molhar um pouquinho. Nota-se. De repente, em menos de 1 minuto, começa já uma chuva assim simples, né? Tá? A serenar. De repente, ficou tipo um cenário de chuva mesmo. E explosão acontece no céu. Olha, no mesmo minuto, tudo aconteceu tão rápido. Puf, olha o vento. Olha o vento espalhando. Olha o vento espalhando. Olha o vento espalhando onde tinha pessoas. 150 km a hora. O vento devastou casas. Tá? Inclusive uma igreja estava para começar o culto. Caiu toda a igreja. Nós acompanhamos essa situação e o pastor disse que no Rio Grande do Sul tem acontecido, só que nunca foi informado. Nunca foi assim. Talvez informa, mas não repercutem informações assim. Agora, nesse tempo, acontecer dessa forma, sem chuva, pastor, de repente começar dessa forma, eu comecei a achar muito estranho. Mas é muito estranho o que aconteceu. Fiquei analisando, olhando, assisti a alguns especialistas e sempre mostram que isso é seguido com a chuva, não do jeito que aconteceu. Esse é o Deus na causa. Mas se Deus tem planos naquela região, ser humano nenhum que poderá estragar os planos de Deus. Ser humano nenhum que poderá destruir os planos de Deus. Se Deus quer que as coisas que o mundo quer que aconteça porque também Deus tem plano para a sua igreja. Fora que ele disse, quando essas coisas tiverem a acontecer, devemos levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção está muito mais próxima. Sim, existe a mão humana no meio, mas não deixa de ser sinais dos últimos tempos, porque o ser humano ganhou a capacidade de mexer no clima. Isso, em alguns anos atrás, era impossível. O profeta Daniel já tinha dito que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. Pastor, estamos a caminhar no fim. Eu queria pedir para o homem de Deus falar o que sente no coração sobre todo esse cenário. Ou, se tem alguma coisa eu não perguntei, que o pastor se sente assim, quer falar sobre isso, como estamos a caminhar no fim, o pastor está livre. Se quer também falar um pouquinho da parte espiritual que sente, para deixar como mensagem para o povo de Deus, o pastor tem o tempo aí para falar. Pastor Belísio, na verdade eu quero rogar as orações de todos os irmãos, louvar a Deus pela sua vida. É um conteúdo bem sério, né? O senhor fala sem sensacionalismo, né? Fala a coisa, trata os assuntos, digamos, com seriedade, né? Isso é importante. E quero também lhe parabenizar pela coragem de dar espaço de alguém falar o que de fato está acontecendo aqui, né? Porque eu estou aqui, fiz uma participação numa live no canal do Carlos Einar, que é um
dos maiores youtubers evangélicos do Brasil, há poucos dias atrás, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que ajudaram. Nós estamos hoje concentrando, organizando ajudas para nós levantarmos a nossa igreja aqui. Por quê? Porque a gente tem uma identificação muito grande com o bairro Matias Velho, inclusive uma cobrança também por parte dos irmãos em Cristo que não conseguem chegar do outro lado da cidade, onde nós abrimos lá um pequeno templo para poder atender os irmãos, mas era o que a nossa condição comportava no momento, e nós queremos abrir o quanto antes a nossa igreja de novo aqui na Matias Velho. Então eu rogo as orações dos irmãos. Eu sei que tem, como por exemplo, alguém citou aí, o Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal, ele mandou milhões e milhões em doações aqui para o Rio Grande do Sul, mesmo que ele seja um coach, enfim, a parte espiritual dele não interessa, interessa como ser humano. Ele foi uma ótima pessoa. E ele, inclusive, mandou uma influenciadora digital ajudar a gente aqui nas doações. Então, assim, quando teve os alagamentos lá, né, 50 dias atrás, então nós recebemos uma carreta bem grande, assim, com muitas cestas básicas, que foram distribuídas para o povo. Então, assim, ajudou bastante. Então, agora, o momento, né, o povo já está, digamos assim, se organizando, indo para suas casas. Então, hoje, o nosso desejo, o meu desejo, é nós levantarmos o recurso para nós reabrirmos a igreja, com urgência. Por quê? Porque, como eu lhe falei, 70% mais ou menos dos nossos irmãos em Cristo não tem como ir aonde nós abrimos a igreja lá. Aí alguém pode perguntar, pastor, mas por que o senhor abriu tão longe? Não tinha prédio disponível, né, digamos assim, nas nossas condições financeiras, nessa zona não alagada. Outra, eu tinha que abrir em algum lugar para poder atender aqueles que podiam cultuar. E agora, passado esses dias, nós vamos nos organizar para, quem sabe, 30, 60 dias ou 90, se for a vontade de Deus, nós temos a condição de abrir novamente aqui na Matias Velho, porque aqui é o lugar onde Deus colocou a nossa igreja. E, na visão, inclusive, eu estava na Matias Velho andando entre os corpos, que também tem o sentido literal, mas também tem o sentido profético. Foi o que eu falei na live do irmão Carlos Denar. O profeta Ezequiel 37, ele viu os ossos que tinham uma visão de morte espiritual da nação de Israel, mas também tinha a visão profética quando os ossos se uniram e se tornaram um grande exército da restauração do Estado de Israel como nação. Ou seja, a profecia ela tem um contexto espiritual e ela tem também um contexto histórico, fático, né? E a mesma forma aconteceu comigo nessa visão. Eu vi os mortos, vi a Matias Velho, vi especificamente os bairros atingidos, ou seja, Deus me mostrou que algo ia acontecer na região. Aconteceu. Só que agora tem a parte espiritual de ressuscitar esses mortos, que são as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão... Muitas pessoas tiraram suas vidas, inclusive empresários que perderam empresas aqui, foram muitos casos aqui. Então agora é o momento de nós pregarmos o evangelho. É verdade. E eu preciso, assim, muito das pessoas, porque aqui tem muita gente no canal do irmão Carlos. Eu hoje mandei uma mensagem agradecendo ao irmão Carlos, que pela minha participação lá na live dele, em 2 dias, mandaram para mim em torno de R$ 1.600 em Pix. Claro que o povo, todo mundo ajudando, um com 2, outro com R$1, outro com 5, coisa e tal, entende? E isso aí a gente está juntando. Então, hoje, para nós recomeçarmos o trabalho, claro que é muito mais do que isso, mas assim, se todos ajudarem, né, se, digamos assim, se 10 né, pastores, homens de Deus, né, o pastor Belísio, abrirem a porta para ajudar, como o Carlos também abriu para me ouvir, o senhor agora, daqui a pouco eu estou dando 10 entrevistas e lives, e quando vê, se levanta esse montante para a gente recomeçar o trabalho. Essa é a minha esperança. Vai dar certo, sim, no nome de Jesus Cristo. Inclusive, tem um pensamento aí que eu não quero falar ainda aqui, depois vou ver, vou conversar com o Carlos Reinar, vou conversar com o pastor Giovanni, alguns amigos. Tem uma ideia que vou tentar passar nos próximos dias. Está vindo assim na mente, mas não quero falar ainda. Mas nesse momento, eu gostaria que os irmãos que estão na live fizessem alguma coisa. Essas oportunidades não aparecem todos os dias. Semear no lugar certo. Quantas vezes você semeou, você não sabe onde o dinheiro está indo, com o que vão fazer com o seu dinheiro. Mas agora eu tenho certeza que o lugar certo é para ganhar almas para Jesus no lugar que aconteceu, que você sabe o que aconteceu no local. Você viu a igreja como era, viu o povo e você viu como ficou. Tantas provas para você ter a certeza que estou a ajudar no lugar certo. Senhor de Deus. Para você ter uma ideia, assim, ó, só esse ano nós ganhamos 5 pais de santo para Jesus.
só esse ano. Se o senhor vê lá na outra plataforma, e inclusive tem a testemunha aí do rapaz, que ele era bruxo e tinha um centro de feitiçaria de 2 andares, e numa cidade próxima aí, eu e minha esposa fomos fechar esse centro de espiritismo, e esse rapaz hoje está firme na igreja. Então, assim, ali na nossa igreja, ali por misericórdia, nós fizemos grandes obras. Esse templo aí, pastor, viu os milagres de Deus, sabe? Então, assim, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A gente viu aí, né, o pastor Silas Malafaia mandou uma ajuda para algumas igrejas, né, e, enfim, mas assim, eu notei o seguinte, que igrejas ricas ajudaram igrejas ricas, e as igrejas mais pobres, no caso, ficaram, né, sem, digamos, um apoio, né, devido ao fato, né, de que as igrejas grandes, no caso, ajudam as igrejas grandes, né. Mas não estou reclamando por isso, glória a Deus por isso, né. A igreja aqui em Canoas, a Assembleia de Deus Tradicional, foi ajudada pelo pastor Silas. O meu cunhado, ele cuida de uma congregação aqui na Assembleia de Deus em Canoas, e eu fico feliz por isso. Mas fato é que, assim como eu, existem outros trabalhos pequenos também que não foram ajudados, né. E se a gente não contar com os amigos, irmãos da internet, daqui a pouco eu estou olhando aí, tem um empresário aí que tem condições de ajudar. O senhor entende? E eu digo assim, a nossa história aqui, pastor, é uma história libada. O Carlos me conhece, pergunta para o senhor ver. O Carlos, né, eu tive na casa do Carlos Enar, né, e ele me conhece a minha procedência, e o trabalho nós começamos aqui com o nosso recurso, do nosso bolso, não tem o salário da igreja, pelo contrário, o que a gente tem, a gente bota na igreja para poder o trabalho ser executado. E essa é a minha alegria, sabe? Não reclamo de não ter salário da igreja, Deus tem me sustentado, sabe, pastor? Cada um desenvolve a estratégia que tem, né, para poder, digamos, não ser pesado para a obra. Então, eu tenho uma loja virtual de celular, de smartphone, que, assim, esporadicamente eu consigo vender alguma coisinha, daí entra ali um dinheirinho, ajuda em casa, minha esposa prega, a gente tem uma barbeariazinha, e assim nós vamos se virando, né? Mas o meu foco é as almas. Amém. Com certeza. E a Bíblia nos mostra quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua vida e cuida da sua família. Eu tenho certeza, como o Eterno preparou, escolheu o irmão, fosse uma das pessoas com que ele vai trabalhar para recomeçar. Posso dizer, a missão que Neemias teve, espiritualmente naquela região, ele vai abrir as portas. Ele vai surpreender. Ele deu água no meio do deserto para o povo de Israel. Ele deu até mesmo carne no meio do deserto. Ele faz coisas inexplicáveis. E ele vai fazer, porque isso é o plano dele, com que ele recomeça na região de uma outra forma. Nós vimos na história, Deus já estragou cidades, estragou e recomeçou, destruiu cidades, recomeçou. Ele faz o que quer e ninguém pode lhe perguntar. Sim, pode ter a mão do ser humano, sim. Deus às vezes usa o Satanás para servir-se de alguma coisa que ele quer que aconteça. Deus usa Nabucodonosor para que leve o povo de Israel, porque eles se afastaram de Deus, não deixam de ser povo de Deus, mas Deus está usando um ímpio, um rei estrangeiro, um rei ímpio, está usando ele. Vai dizer, não, irmão do ser humano, Nabucodonosor que está nos fazendo isso, ele é culpado. Mas na verdade Deus quer que Nabucodonosor faça isso. E ele disse que ele entrega nas mãos de Nabucodonosor todas as coisas, porque ele tem um plano para recomeçar e ensinar o povo dele. O povo, dentro da escravidão, chega muitos anos, querem voltar, profecias de mentira. O que é que Jeremias fala? Vocês precisam construir aqui, porque falta muito. Não escutem essas profecias. Ainda falta 70 anos antes de sair. Vocês ainda vão ficar por aqui. E Deus fala na boca de Jeremias. E a partir de hoje, vocês vão invocar a mim. E eu vou vos ouvir. Não ir buscando falsas profecias. Se prepara, vão sair já. Vão sair data X. Não. Então, eu tenho certeza, pastor, Deus vai abrir as portas. E vamos clamar por isso. Todos nesse canal, o papel que nós temos é clamar por isso. Pela visão que Deus deu a esse homem de Deus que está diante de nós. Desculpa, eu praticamente cortei, o pastor estava falando, né? Não tinha Não, meu pastor, palavras do céu. E assim como eu lhe falei, o pastor Carlos me conhece, né? O Carlos Enar me conhece, o Giovanni do Povo da Fé me conhece também. Oh, glória. A gente tem uma história, sabe, pastor? A gente, por misericórdia de Deus, aí sempre fizemos a obra de Deus de forma honesta, elevada. Sou marido de uma só mulher, nunca fui disciplinado para a glória de Deus. E a nossa história ministerial é uma história que a gente anda de cabeça erguida para a glória de Deus, aonde a gente vai. E, inclusive, lhe digo assim, sabe, o trabalho nosso aqui é um trabalho muito forte na área de libertação. Olha, eu vou mostrar só um trechinho aqui do vídeo aqui um dos maiores feiticeiros do estado do Rio Grande do Sul. Nós fechamos a terreira de feitiçaria dele.
Olha lá para ter ideia. Esse homem aí, hoje ele está na igreja, firme com Jesus. Esse aí é minha esposa lá dentro, lá da casa de feitiçaria dele, com 2 andares da casa de feitiçaria. Nós fechamos lá, enchemos 3 carros, pastor. Esse é um deles. Só esse ano agora, por misericórdia de Deus, nós ganhamos para Jesus 5 pais de santo aqui na Grande Porto Alegre. Então, assim, Eles nosso trabalho vieram, aceitaram Jesus Cristo e entregaram suas coisas. Esse pessoal aqui, pastor, me procurou, sabe por quê? Por causa do debate. Eu faço debate contra os feiticeiros, e aí eles vão lá e vê o debate, e eles ficam pensando, pô, peraí, mas esse pastor aí deve ter razão, o que ele tá falando. E aí eles entram em contato comigo, e aí querem abandonar a feitiçaria. A gente tem na igreja ali obreiro hoje que era que nem mulher, era travestido que nem mulher, né? Servia com magia, tudo, que nem mulher. Hoje tá na igreja aí, obreiro na igreja, e homem, casado, com filho. Então, assim, o trabalho é um trabalho de envergadura, sabe? Sofremos esse baque aí, ficamos tristes, choramos, mas agora é o momento de a gente se levantar de novo. Deus está no controle. Importante, Ele está a andar com seus servos. O mais difícil é quando Deus não está no negócio. Mas se Ele está no negócio, o Espírito Santo está a andar com seus pequenininhos, é porque ainda há esperança. É porque ainda há esperança. Pastor, uma palavra assim espiritual para o povo antes de nós sairmos, de nós orarmos? Pastor, olha só, eu quero deixar o que vale para mim, que é uma palavra muito simples e conhecida de todo mundo, só que às vezes a gente passa batido nas entrelinhas daquilo que Deus fala. O Salmo 23, parte 1, o salmista Davi diz assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. O que é, na verdade, essa expressão do versículo 1 do Salmo 1, do Salmo 23? Ele está dizendo o seguinte, se o Senhor é o nosso pastor, Ele vai nos cuidar. Ou se nós nos deixarmos pastorear por Ele, Ele vai nos cuidar. É como um cálculo de 1 mais 1 igual a 2. Se nós entregamos a nossa vida para que Deus, para que Jesus, para que o Espírito Santo venha ser o nosso pastor, ou seja, aquele que nos guia, nos sustenta, nos alimenta e nos guarda. Se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Amém. Essa palavra marca muito meu coração e eu creio nessa palavra. Jesus. Aleluia. Glória a Cordeiro. E essa palavra, seja também a sua vida, irmão, que está acompanhando essa live. Que essa palavra faça parte do seu interior, seu entendimento em todo momento. Tempos bons, tempos difíceis. Saiba que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. E essa palavra tem sido também uma palavra que tem trazido uma paz no meu coração. Deus abençoe. Obrigado quem acompanha essa live até aqui, quase 2 horas. Geralmente as lives aqui 1h30, 1h20 minutos. Como o assunto tem vários pontos para comentar, nós avançamos. E eu notei a vossa vontade também de saber mais, porque é a primeira vez que estamos a ter aqui alguém no canal que é da região. Sempre nós analisamos aqui, mas é alguém da região. E é alguém que Deus usou antes que o fato acontecesse. Tá? Entre pessoas que Deus usou, porque Deus usou muita gente para falar da situação, de uma forma mais clara e possível, sem orgulho, sem se autoproclamar, mas em mostrar o Cristo. Eu gosto de pessoas que passam assim a mensagem de Deus. Deus mostrou, não sou eu que sou grande mais do que o que Deus mostrou. Sim. Passar o que Deus mostrou. Ah, Deus já não tinha me dito? Deus não me falou que não ia acontecer? Meu Deus é bom, é grande, maior. Eu vos falei, eu sirvo um Deus maior. Brinca com meu Deus, você vai ver. Deus já tinha me dito. E quem não me seguir vai no inferno, porque eu sou, nesses últimos tempos, sou eu que Deus está usando para falar. Tá? E se você quer ser abençoado, traga dinheiro para mim, você vai ser abençoado. Porque Deus está falando para mim. Compra meu curso, me siga e não escuta outra pessoa, porque eu é que sou Moisés do seu tempo. Deus não tinha me dito que vai ter chuva. Deus não me falou que vai ter aqui. Ainda espera mais, vai vir outra coisa. Cara, não é Deus falando, é o diabo falando. Porque é verdade, o diabo sabe sondar. Ele sonda o que Deus está falando com seus servos. O que está sendo dito por ali. Vocês sabem que o Herodes sabia que Jesus nasceu, mas os servos não sabiam? Como Herodes soube? Porque veio os magos. Deus usou os magos, falaram para Herodes, mas não falaram para ninguém naquela região. E se Herodes começa a falar diante da igreja, Deus me mostrou que os magos, que nasceu o rei dos judeus. Vocês vão dizer que é mentira?
É verdade, nasceu. E será que Deus que lhe mostrou? Não, ele não vai falar a fonte. Se ele não quisesse falar a fonte. Então, eu respeito demais quem tem dom da visão, quem Deus mostra, e ele traz com toda a humildade e não espera ganhar alguma coisa para isso. Ele passa e ele deixa por aí mesmo, que Deus faça a sua obra, Deus é que me mandou falar, e ele sabe por que me mandou falar. E vamos ver quando isso acontece. E quando acontecer, se voltar, começa a dizer, olha, Deus, meu Deus, eu não vos falei que iria acontecer. Acabou, eu vou dizer que era mentira. Você pegou em algum lugar, alguém te falou, alguém sonhou, alguém teve visão na sua igreja, você pegou e você... Porque não tem como homem que tem Espírito Santo vai se vangloriar tanto do que Deus lhe mostrou, que Deus lhe mandou falar. Porque Deus vai ficar nervoso, Deus vai te matar na hora. Se Pastor, realmente... e até assim, desculpa me atrapalhar, eu nem lembrava mais desse vídeo. Só para você ter uma ideia. Foi um pastor do Rio de Janeiro que viu o vídeo antigo, 2023, e mandou para mim. E disse, pastor, olha só o senhor falando na revelação tudo que aconteceu conosco, porque eu não lembrava mais. Olha, Porque se o senhor for observar, muitos profetas tiveram visões que eles não viram. Isaías 53, por exemplo, a visão lá do servo sofredor, que é o Messias, a visão, né, do Cristo crucificado, ele teve a visão, não viu acontecer. Não viu acontecer. Então eu tive a visão ali e, assim, no momento eu sabia que algo ia acontecer, mas eu não... Assim, aconteceu e depois que mandaram para mim, ó, pastor, lembra que você falou? Aí eu falei, é verdade. Olha isso. 7 meses depois. 11 meses. 11 meses, né? É, 11 meses depois. Meu Deus do céu. Quem não assistiu esse vídeo do início, não assistiu a live, eu peço que recomeça, tá? Assista do início, com certeza serás muito abençoado. Quem não deixou like, deixa like. Quem não seguiu o canal do pastor Luciano, veja o primeiro link na descrição, siga o canal dele e veja o Pix que eu coloquei aí, depois do nome, depois do link do canal dele. Ajuda lá a obra de Deus, também coloquei no chat. O Pix dele ajuda a obra de Deus, tá? Siga também esse canal, caso não for inscrito. O meu número, quem quer mandar um áudio, eu vi aí alguns irmãos, pastor, o seu número. O meu número sempre está no último, olha, no fim. Na descrição, sempre coloco no final. Eu coloco como Pix, é o meu Pix. Eu coloco no final, na descrição. É o meu número. Não liga, por favor, mas manda áudio, tá? Porque há dias, assim, quando eu comecei a colocar meu número, um dia eu recebia mais de 100 ligações. E isso incomoda muito as nossas esposas, porque eu sou casado e sabe que a mulher não gosta muito assim. Você está com ela, uma chamada, e sabe que eu sou pastor, né? Mas tem que... Não é, você larga assim na rede social, qualquer um pode ligar quando quer. E existe um momento que eu recebia ligações assim, às 0 horas. Alô, pastor Benício, eu estou ligando, eu sou... Aí eu estava dormindo, no início eu atendia tudo. Mas eu aprendi a falar para meus irmãos na fé, manda áudio, na hora certa eu vou responder. Manda áudio, escreva, vou responder. E eu estou orando pelas vidas de muita gente nesses últimos dias. Estou pastoreando alguns casais de fora do Brasil, Portugal, América, Canadá, África. Tenho tido dias na semana onde que estou fazendo encontro, conversando assim com os casais, e tem sido uma bênção. Siga os grupos que estão na descrição do WhatsApp. Siga os grupos, tá? Siga os grupos. Lá nos grupos, todos domingos, eu tenho deixado links às 15 horas para uma reunião, que eu converso com alguns irmãos que são mais próximos assim a mim. Começaram aqui no YouTube, sentiram que ele está mais próximo do pastor Belísio, entraram nos grupos, quando eu mando o link eles entram, a gente já se conhece. São vários irmãos e irmãs que eu conheço mesmo, que são meus irmãos na fé. Então faça parte desse grupo abençoado, entrando nos grupos que estão na descrição. Grupos do WhatsApp são grupos do canal, são grupos fechados, que não vão te dar trabalho. Somente eu que publico nesses grupos, tá? Obrigado a todos, Eterno abençoe. Quem acompanhou essa live sentiu no coração que quer a oração do pastor, eu vou estar lendo a sua mensagem. Mas ele vai orar aqui, antes de sair, ele vai orar para nós. Mas quem quer uma conversa específica com ele, você pode mandar mensagem para mim e ele vai nos orientar como falar com ele e depois dele orar por nós. Tudo isso é muito importante também. Quer fazer uma ajuda maior, você não quer fazer no Pix, também pode entrar em contato. Daqui a pouco ele vai orar para concluir e ele vai passar a forma que você vai chegar em contato com ele. Porque tem pessoas, pastor, às vezes querem dar 100 mil reais, não tem como fazer Pix. Então, ele tem que entrar em contato com o pastor. Então, ele quer chegar na região. Ele quer, pastor, eu quero ir lá na região ver como está a situação. Porque tem também empresários aqui nos nossos canais. E eles, às vezes, pedem uma razão certa para ajudar. E ele encontrou a razão certa, só que ele não sabe como vou fazer o Pix, acabou. Não, eu quero chegar lá. Eu quero dar muito dinheiro. Pode ter pessoas assim, tá? Tudo é possível. Então, que Eterno abençoe a todos. Eu agradeço pela confiança que nos dá, por nosso trabalho. Vocês têm dado a força para que nós possamos continuar. E muito obrigado a todos pelos likes que vocês têm deixado, compartilhamento. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe a vida de cada um no nome de Jesus Cristo. Bom, vou deixar com que o pastor ora por nós antes de terminar. E, por fim,
pode, ou antes, pode falar para os irmãos, quem quiser chegar, ter contato direto com o pastor, como que irmã pode fazer. Obrigado, pastor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, eu quero louvar a Deus, Senhor, pela vida deste homem de Deus, pela sua família. Quero apresentar, Senhor, este canal, Senhor, e todo o trabalho pertinente que o Senhor tem usado o teu servo nas redes sociais. Senhor, que o Senhor possa prosperar de uma forma extraordinária cada um dos irmãos que sensibilizaram-se com a situação da nossa igreja, que o Senhor possa prosperar, Senhor, essa semente, Senhor, 100 vezes mais, 1000 vezes mais, porque o Senhor é Deus que não fica devendo nada para ninguém, e o Senhor prospera aqueles que cuidam da tua obra. Abençoa poderosamente, Senhor, a nossa igreja no estado do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho e o nosso Brasil, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, entrar com uma intervenção urgente sobre esta nação, porque precisamos, como brasileiros, não somente como gaúchos, de uma intervenção, Pai, em todas as instâncias e todas as esferas aqui da nossa nação. Eu te peço a tua bênção sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Amém. o meu número particular, o WhatsApp meu da igreja, é 51 98 24 28 58. Tá? Vou repetir. É 51 98 24 28 58. Tá? É o WhatsApp da igreja. E às vezes pode ser que eu demore um pouquinho, porque daí eu tenho, estou pregando, às vezes, como o pastor também falou, tem a família, aquela coisa toda. Então, assim, é preferência que os irmãos entrem em contato também por áudio. Isso. Mensagem, áudios, muito importante. Isso. Amém. Que Eterno abençoe a todos. Amamos vocês em Cristo. Obrigado pelo engajamento. Obrigado por vocês amarem o nosso Pai, que nós somos servos. Vocês são filhos. Imagina quão importantes vocês são para nós que somos servos. Se não fizermos bem o trabalho, o vosso Pai vai nos punir por nós sermos servos. Que Eterno abençoe a todos. Muita paz, boa noite, boa proteção divina na vida de cada um, no nome grandioso do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Oh, glória. Aleluia.